Pra mim, Jojo Rabbit é o filme que se passa na Segunda Guerra Mundial mais fora do padrão em relação a todos os outros que eu assisti. E um dos grandes contribuintes disso é a fotografia, apresentando cores nada comuns para esse tipo de filme. Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, Jojo Rabbit conta a história de um menino de 10 anos de idade chamado Jojo Betzler, uma criança alemã que é nazista e tem um certo nacionalismo cego também, vivido por Roman Griffin Davis. E esse menino tem um amigo imaginário que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Hitler, vivido por Taika Waititi, eu não sei como fala o nome dele, que também é o próprio diretor do filme. Bom, o filme começa com o Jojo já conversando com o seu amigo imaginário, se preparando para um fim de semana de treinamento para crianças. E lá eles iam aprender coisas para guerra, como estratégias, arremessamento de granadas, manuseio de facas e outras coisas. Logo quando o Jojo sai da casa dele, já dá pra ver uma enorme diferença na leite do filme, apresentando cores vivas e com um tom leve de amarelo. E amarelo passa a sensação de energia, otimismo, juventude, coisas que não são nada comuns para esse tipo de filme, nem um pouco. No acampamento é apresentado um personagem muito importante, que é um ex-capitão do exército alemão que foi rebaixado. Eu vou chamar ele de Capitão K para evitar falar o nome difícil dele, mas se fosse para tentar seria Capitão Kleisendorf, não dá certo. E quem dá vida a ele é o Sam Rockwell, e ele que vai liderar o treinamento das crianças. Mesmo que possam ter uma primeira impressão ruim desse personagem, logo depois já nos acostumamos e o jeito dele acaba sendo divertido. Outro personagem importante que conhecemos é o melhor amigo de Jojo, que chama York, que é um menino gordinho e muito incrivelmente desastrado. Até aí tá tudo bem, até o filme mostrar a primeira cena ruim, que ela tem alguns garotos do acampamento, que são mais velhos, fazem o Jojo matar um coelho, mas o Jojo insiste e não mata, ainda bem, mostrando que ele não é tão impiedoso assim quanto um nazista precisa ser. Porém, mesmo assim, os garotos de lá matam o coelho, e daí vem o apelido e o nome do filme, Jojo Rabbit, e todos começam a chamar ele disso até ele sair correndo. Até que um tempo depois ele acaba criando coragem, depois de conversar com o Hitler imaginário. E aí vemos uma imagem do Hitler na cabeça dele, que é uma imagem de uma pessoa compreensível. E não, simplesmente não faz sentido por ser o Hitler. Mas tem que levar em consideração que o Jojo é apenas uma criança e vê ele de forma totalmente idealizada, o que realmente vai mudar muito ao longo do filme. Continuando, e depois dessa coragem, ele corre pra mostrar ela aos outros. E pra mostrar isso, ele pega uma granada das mãos do Capitão K e joga. A granada bate numa árvore e cai na frente dele e explode. Depois disso, temos cenas dele indo pro hospital e nesse estilo assim. Depois que passa um tempo do acidente, conhecemos a mãe de Jojo, vivida pela maravilhosa Scarlett Johansson. E finalmente mostra como o Jojo fica depois do acidente, que basicamente deixa ele com cicatrizes e mancando. Um dia, quando o Jojo chega em casa, ele enxerga uma fresta na parede que ele consegue abrir com a faca e essa fresta ele consegue ver que é uma porta e tem um pequeno quarto atrás da parede. E lá ele descobre que a mãe dele, de um tempo pra cá, tava refugiando uma menina judia, que é interpretada pela Thomasin McKenzie. E logo de cara ele corre assustado dela. E digamos também que a primeira impressão que a gente tem dela não é muito boa, até porque ela ameaça o nosso pequeno protagonista, dizendo que se ele entregar ela, a mãe dele também iria sair como culpada. E se ele contar para a própria mãe que ele sabe da existência da menina, ela ameaça cortar a cabeça dele. Eu vou fazer um grande favor ao mundo e arrancar a sua cabeça nazista. Jojo então decide escrever um livro para ajudar os alemães a identificarem um judeu mais facilmente. E ele pretende usar a menina para realizar as pesquisas e escrever o seu livro. Só que, assim como foi uma boa ideia pro Jojo, para ela foi uma boa ideia para zoar com ele, falando coisas do tipo que judeus são alérgicos à comida, para quem sabe ele trazer comida para ela na intenção de matá-la, só que só vai alimentá-la. E com isso, Jojo então começa a suspeitar que a mãe dele tá deixando as sobras
das refeições pra levar comida pra menina de noite. E como ele não aceita isso de jeito nenhum, ele não gosta da menina, ele come a parte que sobra das refeições. Em uma conversa, a Elsa, que é o nome da menina judia, ela fala que ela tá noiva de um cara chamado Nathan. E fala de como foi pedido em casamento com seu noivo, recitando um poema de Rilke, que era um poeta. E com isso, o Jojo vê uma oportunidade e escreve uma carta que diz ser do Nathan. E para tornar essa carta real, ele pega um trecho de um poema do Rilke. E nessa carta dizia que ele não queria mais nada com a Elsa. E logicamente ela percebeu que era fake, até porque, né, foi escrito por um menino de 10 anos. Porém, mesmo assim, ela ficou bem triste por algum motivo, a ponto de chorar. E aí o Jojo se arrepende e escreve outra carta dizendo que Nathan se arrependeu de sua decisão de terminar tudo e quer voltar atrás. E depois disso acaba ficando um clima melhor entre os dois. E até conforme o tempo vai passando, os dois vão se aproximando e desenvolvendo uma certa amizade até. Vem. Einstein. Bach, Gershwin. Brahms, Wagner, Mozart. Músicos, é só isso que tem? Eu não podia deixar de falar da mãe do Jojo, que é secretamente contra o nazismo e incrivelmente fofa também. Em uma cena, ela fala com o Jojo sobre amor. E ele não curte a conversa muito assim. Porém, ela disse que ele só não gosta de falar porque ele nunca se apaixonou. E que o amor é algo forte, tão forte que ele vai saber na hora que ele se apaixonar, porque ele ia sentir uma dor bem específica, como se tivesse borboletas no estômago. E essa história toda de amor é porque ela fica triste por Jojo não ter uma infância normal, com brincadeiras e coisas de criança, e não como ele está pensando somente em política, em guerra, em tudo relacionado a isso. Segundo ela, as pessoas deveriam dançar mais, como uma forma de escape da vida real, para mostrar até a sua liberdade, o que certamente as pessoas não tinham nessa época. Logo depois, em uma cena, Jojo conversa novamente com o Hitler imaginário. E nesse momento, vemos uma enorme mudança no Hitler e em como Jojo fica na presença dele. O Hitler parece estar mais impaciente, querendo que ele tire a menina logo de lá. E o Jojo tá claramente desconfortável com a presença dele ali. A cada cena que se passa, o Jojo e a Elsa ficam cada vez mais e mais próximos. Até um ponto de eles conversarem sobre tudo. E tem muita cena divertida aí. Muita cena fofa, muita cena tensa também, e incrivelmente divertidas na maioria das vezes. E assim eles vão passando os dias com ela escondida, porém como ele sabe da existência dela, ele deixa ela sair de vez em quando pra andar na casa e eles conversarem. Até que tem uma cena em que o Jojo tá olhando pra ela enquanto ela se olha num espelho. E ele sente, nesse momento, ele sente uma certa dor no estômago, mas não é uma dor qualquer. É uma dor específica, que assim como sua mãe falou, borboletas no estômago. E quem não sentiu simpatia por esse filme até agora, se não sentiu nessa cena, simplesmente não tem coração, porque é a cena mais fofa do filme. Só que pra estragar isso, um momento depois, a Gestapo bate na porta por uma denúncia e começa a vasculhar tudo. E pra não encontrar ela, ela decide fingir que é a irmã falecida do Jojo, que ninguém sabe que ela morreu. E aparentemente dá certo, porém o Capitão K aparece lá. E ele claramente fica com uma expressão de ter algo muito suspeito acontecendo quando ele vê ela. Hi, Hitler. E pensa em uma cena desconfortável do início ao fim, principalmente lá pela parte da Elsa, com medo de ser pega e tendo que cumprimentar todo mundo com uma saudação nazista, sendo ela judia. No fim dá tudo certo e logo temos outra conversa de Jojo com o Hitler, que agora o Hitler tá gritando com o menino e dando muitas ordens, enquanto o Jojo fica encolhido na mesa. Os inimigos ficarão marcados na memória da Alemanha para sempre. E isso se deve ao fato dele estar crescendo e encarando a realidade. E ele vendo que judeus não são tudo de ruim como Hitler estava falando. E assim ele vai perdendo a sua idealização pela imagem dele. E cada vez mais vendo Hitler como realmente é. E então isso explica totalmente o fato dele estar sentado encolhido no canto da mesa, com o Hitler gritando com ele. Em uma certa cena que, spoiler, acontece uma coisa ruim. A lente muda
pra uma coloração azulada. E de cara, por causa dessa coloração, já dá pra saber que vai acontecer algo bem ruim, porque a cor muda do nada da lente. Essa cor nesse momento nos passa a sensação de tristeza e de que algo muito ruim pode acontecer. E realmente acontece. Jojo, ele segue uma borboleta até ele ver que a mãe dele tá enforcada na praça por trair o país. E é uma das cenas mais tristes do filme, se não a mais triste. Após isso, o Jojo ele começa a ter que pegar comida nas lixeiras e ter que se virar sozinho, porque a mãe dele não tá mais lá pra ajudar ele. Enquanto isso acontece, mostra as cenas da cidade, sempre com colorações frias agora, muito diferente de quando estava no começo do filme, dando a sensação de tristeza. E nessas cenas, mostra a cidade toda destruída, porque a Alemanha tá a um passo de perder a guerra, então os outros soldados estão invadindo e tá ficando tudo destruído. Até que numa cena, Jojo ele encontra York na rua. E o York fala que o Hitler morreu e que estava escondendo muitas coisas ruins dos alemães. E isso simplesmente destrói o resto de idealização que ele tinha na figura dele. Simplesmente destrói. A cara do Jojo diz tudo. Você não soube? Ele tá morto. Ele tava escondendo muita coisa da gente, fazendo coisas bem ruins pelas costas de todo mundo. E logo depois, alguns soldados começam a invadir a cidade com tanques e muitas armas. E lá tem uma cena muito triste, com muita destruição, com o Jojo vendo todos correndo a caminho da morte, literalmente. E com uma música que não dá pra colocar aqui, mas deixa tudo mais triste. Até que depois de um bom tempo acaba. E como o Jojo ele tava com um uniforme nazista, um dos soldados que invadiram leva ele pra ser executado junto com os outros soldados alemães que restaram. Mas lá ele encontra o Capitão K e ele manda o Jojo ir cuidar da irmã dele. Quando ele diz isso, ele muito rapidamente tira o uniforme do menino. Agora vai para a sua casa cuidar daquela sua irmã. Sai daqui! Sai daqui! E empurra ele até ele cair no chão e chama ele de judeu pra enganar os guardas. E isso foi o melhor gesto do Capitão K de longe. E assim o soldado tira ele de lá enquanto o Jojo ele escuta os tiros dos soldados sendo executados. Mas o Capitão K salvou ele. E quem não gostou dele até aí tem que gostar, simplesmente tem que gostar. Ele fez uma boa ação, nem que foi a última da vida dele. Enfim, o Jojo volta pra casa e fala pra Elsa que é seguro sair de casa. E quando eles chegam lá fora, temos uma cena muito fofa deles dançando. E essa é a cena final, com eles dançando. E assim como a mãe dele disse, celebrando a liberdade. Não só a de Elsa, que tava literalmente escondida e com medo, mas também a de Jojo, que agora ele pode viver uma infância normal, sem influência dessa figura completamente opressora.